E vai começar agora mais um programa da Rádio Canta que eu me escondo. Olá, minha gente! Shalom! Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, possa estar na tua casa, invadir o teu lar, que toda angústia, toda tristeza, toda depressão, toda enfermidade, que a paz, que excede a todo entendimento, possa estar contigo, seja no vale, seja no deserto, seja no mar, aonde você estiver, passando o que passar, que a presença do Senhor possa te encher de alegria, mesmo abatido, mas não desanimado. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui na Rádio Canta que eu me escondo e hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, muito popular hoje, eu acho que até se tornou moda, os desigrejados. Só que eu não quero dar ênfase para essa palavra em si, É simplesmente nessa palavra, desigrejados. Eu vou falar para você, desde o princípio, o que Deus ele estabeleceu. Porque Deus, ele é um Deus ordeiro, é um Deus que ele tem os seus princípios, E quando ele fez a humanidade, quando ele fez Adão, ele já estabeleceu esse princípio. Em Gênesis 1:27, Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Só que antes de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, primeiramente Deus ele cria o ambiente onde o homem teria que viver. Deus é um princípio aqui para nós, tá? É um princípio. Deus, ele não faz você passar por situações sem que antes ele tenha já planejado tudo. Quando Deus traz o homem à vida, quando Deus faz o homem do barro, coloca nele o fôlego de vida, Deus já tinha preparado tudo para o homem. Deus fez um jardim com tudo que era essencial para a vida do ser humano, com tudo que era essencial para a vida de Adão. Deus ele faz o jardim e assim a coroação da criação de Deus foi o homem, foi o ser humano. Deus cria o homem. E uma coisa interessante também que é um princípio de Deus, ele te dá o livre-arbítrio. O único que escraviza é Satanás. O único que escraviza, o único que não te deixa sem escolha é o adversário das nossas almas. Porque quando Deus faz o jardim, cria o homem e sobre o homem ele fala assim, olha, você vai dominar toda a terra. Tudo está sob o seu domínio. Só que acima do homem estava Deus. Abaixo de Deus, Deus colocou o homem para dominar e governar a terra. Só que Deus deixou um não para poder o homem ter escolha. Porque se Deus não tivesse deixado aquela árvore e dissesse para o homem assim, olha, você não pode comer isso aqui você não pode tocar, isso aqui é exclusivamente meu, isso aqui você não pode, o não de Deus foi para uma coisa. Enquanto Adão podia comer de tudo, fazer tudo ali no jardim, tudo pertencia a ele, só uma coisa Deus pediu para o homem. Deus disse não, foi o primeiro não de Deus. Você não pode aqui. E nisso o homem teve total o livre-arbítrio. Todos nós sabemos que Eva ela foi enganada pela serpente. É claro que a curiosidade, como diz o ditado, mata o gato, Curiosidade mata o gato. Eva, ela dá ouvido à serpente. E quando Deus, ele chama o homem está escondido. Deus, em Gênesis 13:15, ele estabelece uma sentença. Porque Deus faz as coisas, tudo que Deus faz, ele põe um limite.
O ser humano hoje acha que não pode ter limite. Você vê, não pode fazer isso, não pode fazer leis para tudo quanto é lado, não é? Que o homem não tem limite. O homem tem limite. Deus fez o homem já com o seu limite. Não pode comer dessa árvore, do fruto dessa árvore. Não pode comer do fruto dessa árvore. Então Deus já estabeleceu um limite para o homem. É claro que ele ia escolher se ele queria obedecer a Deus ou seguir ou passar dos limites. É tanto que o homem passa dos limites, desobedece a Deus, desobedece ao mandamento do Senhor, e o que acontece? Sentença de morte. O homem, ele é tirado do jardim, ele é expulso do jardim. Se o homem voltasse a comer do fruto, ele não teria mais como ser restaurado. A sua comunhão com Deus, porque todo dia Deus descia e tinha comunhão com o homem. Presta atenção. Deus não faz nada à toa. Ele faz o jardim, estabelece, coloca o homem e diz um não para o homem. O homem tem o seu limite, mas também tem o seu livre-arbítrio. Porque se só tivesse o sim, não precisaria ter livre-arbítrio. Ele só conhece o sim. Ele conheceu o sim de Deus e o não. Um não para muito sim. Você está entendendo? Aí você vê o que o inimigo faz? Ele pega o muito sim e usa o não para desfazer, para colocar dúvida, para dizer que Deus, ele não é bom, porque ele permite isso. Tudo isso aqui, tudo de bom que Deus faz. Mas o que o inimigo faz? Ele faz você olhar para o único não. É isso que ele faz. Ele é perito nisso. Pode ver. Deus cuida de você, Deus sempre cuidou, Deus dá o alimento, dá o fôlego de vida, dá a família, dá... Aí, uma coisinha que acontece, você nega todo o sim de Deus, toda a bênção de Deus, aquilo que provém de Deus de bom. Só porque Deus te colocou e ditou uma regra para você, te colocou num limite, disse aqui não, pronto. Deus já não serve, Deus já não é bom, porque é o inimigo. Foi assim que ele fez com Eva. Ele pegou o único não e começou a distorcer a palavra de Deus e Eva deu ouvido. Vindo a sentença, Deus fala para Eva que ele também suscitaria da semente da mulher, né, alguém que ia pisar na cabeça da serpente, que é o nosso adversário, que é o inimigo das nossas almas. Vamos continuar aqui. Primeiro passo, Deus cria o homem no jardim, dá um não, o homem vai, passa dos limites, não obedece à lei de Deus, é expulso do jardim. 10 gerações depois, chega quem? Noé. O homem, ele saiu da presença de Deus, perdeu a presença de Deus. 10 gerações, chega Noé. E Deus, o mundo estava no pecado, numa calamidade, no fim, chegava a podridão às narinas de Deus. Deus não suportava mais a iniquidade do povo, do mundo, como aonde chegou. Deus chama Noé e fala: Noé, eu quero salvar você e sua família. Eu quero dar continuidade à minha aliança. Eu fiz uma promessa que da semente da mulher suscitaria um que pisaria na cabeça da serpente. Eu vou dar continuidade a isso, mesmo que só uma família seja salva. Deus salva Noé. Só que ele manda Noé fazer o quê? Uma arca. Presta atenção. Desde o princípio eu falei o quê? Que Deus dá sempre limite ao homem. Aí essa geração não sei onde quer chegar. Vamos lá. Deus fala para Noé, faz uma arca. Só que Deus disse para Noé, faz uma arca, aí como você achar melhor. Não. Deus não falou isso para Noé. Deus estabeleceu medidas, altura, aonde era para ficar uma janela, né? Deus estabeleceu tudo. Deus deu toda a direção para Noé fazer a arca sobre a medida que ele tinha estabelecido. Noé segue à risca. Noé faz tudo o que o Senhor, Deus, determinou. Vem o dilúvio, Noé é salvo, sua família, todo mundo sabe da história. Passa-se mais 10 gerações. E aí chega quem?
a Abraão. Mais uma vez, Deus, como aquele que vela pela sua palavra para cumprir, ele olha para Abraão e diz assim: eu vou estabelecer daí uma aliança com Abraão. E Deus chama a Abraão e diz: Abraão, eu quero que você saia eu quero que você saia da sua terra, do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu hei de mostrar. Um homem com uma estrutura financeira, bem abastecido, no meio da sua parentela, na sua terra, no seu conforto. Abraão tinha muitos bens, muita riqueza. O que Abraão faz? Prontamente ele segue e obedece à ordem de Deus. Ele sai da sua terra. É claro que ainda leva o seu pai Tera, ainda leva o seu sobrinho, por conta dos compromissos. Você vê que por um tempo Deus não fala com Abraão por conta disso. Enquanto o Tera não morreu, Deus não falou com Abraão de novo. Deus chama Abraão, mas Deus, mais uma vez, edita as regras. Aí você fala assim: ai, Deus é amor. Claro que Deus é amor. Mas todo amor tem as suas responsabilidades. Não é? Todo mundo ama, mas temos as nossas responsabilidades no casamento. Como mãe, filho. O filho tem as suas responsabilidades de respeitar o pai e a mãe. Não é? A mãe tem a responsabilidade de passar o conhecimento para o filho, mostrar para ele o caminho, para que ele possa crescer, ser uma pessoa de bem, de caráter. E tudo isso é o pai e a mãe que transfere. Então há uma responsabilidade. E contudo, todos se amam, mas não só basta o amor. Tudo implica, não é? Na responsabilidade, nos seus deveres. Então Deus ama. Mas Deus, aleluia, Ele quer ver de nós a sua imagem e semelhança. E para que Deus possa ver a sua imagem e semelhança nas nossas atitudes, não é aparência física, é no nosso ser, no nosso eu. Não é? Para ver o nosso caráter, para ver como nós servimos ao nosso próximo, como nos dedicamos ao próximo, não é? Servindo em amor. Então, para que Deus veja isso, esse fruto em nós, Ele precisa estabelecer regras, leis. Você entende? Então não basta só amor, tudo implica deveres. Então, Abraão sai do meio da sua terra, da sua parentela. Deus volta a falar com Abraão e faz promessas. Depois que Deus chama Abraão, depois que chega em Jacó, o patriarca Jacó, todo mundo sabe a história de José, que vai para o Egito. Depois a família vai por conta da fome. Depois de aproximadamente mais de 400 anos, Deus chama Moisés. E quando Deus chama Moisés, Moisés já tinha passado por todo o processo, né? Cresceu no palácio, depois foi para o deserto. Irmãos, não tem como Deus forjar o seu caráter em você se você só conhece um lado. Não tem como só conhecer um lado. Tem que ser os dois para ter equilíbrio. Moisés cresce no palácio, mas depois vai para o deserto para depois Deus usá-lo. É assim que Deus faz com a gente. Não adianta. Não queira só o bem. Tem momentos que nós passamos no deserto. Quem lembra que o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto? Moisés é chamado para libertar o povo de Israel. No deserto, o que Deus faz? Deus escreve na tábua as leis para que o povo seja orientado. Gente, o povo, o ser humano precisa de limites. O ser humano precisa de limites. Você vê o que Deus fez com Adão. Deu um monte de sim e um não. Entendeu? Noé, ele estabeleceu regras.
A arca vai ser desse jeito, desse tamanho, dessa espessura, dessa altura, e eu quero uma janelinha para o céu, blá, blá, blá. Abraão, Deus chama do seu conforto, do meio na sua terra, na sua parentela, e dá uma direção para Abraão, e Abraão teve que seguir. A bênção de Deus na nossa vida implica na nossa obediência. Se você não obedece, não tem bênção. Ele pode fazer 1000 promessas para você, mas se você não obedecê-lo, nunca vai acontecer. Quem lembra o povo de Israel no deserto? Deixaram de entrar na terra prometida porque não confiaram no Senhor. Desviaram-se dos propósitos de Deus. Então, Deus manda Moisés estabelecer as leis para guiar o povo. Como eu falei no começo, como é que Deus vai ver a sua imagem e semelhança no ser humano se ele não tem limite, se o próprio Deus não impõe o limite, não impõe as regras para que o nosso caráter seja forjado? Deus, ele é Senhor. Passando-se Moisés, não é? Passa-se de Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até o exílio babilônico, 14 gerações. Da Babilônia até o tempo de Jesus, 14 gerações. Quando Deus fala com Moisés, que é muito importante isso, o que eu quero enfatizar aqui e frisar aqui, para que não tenha dúvida, Deus estabelece como Ele quer as coisas. Deus estabelece desde o princípio. Deus falou para Moisés, não é? Em Deuteronômio 12:11, Deus falou para Moisés que ele tinha um lugar certo para o povo sacrificar, para o povo adorar, entregar os seus votos, entregar a 10ª parte de tudo aquilo que eles eram abençoados, as suas ofertas voluntárias. As ofertas, era tudo, tinha um lugar certo. Deuteronômio, né? 12 e o 11 diz onde Deus estabeleceu esse lugar. Deus não edita regras? Deus não estabelece regras? Deus não põe limite no homem? Põe. Desde o princípio. E por que hoje a gente entende que temos que fazer o que quer, pensar como quiser, agir como quiser? O mundo tá perdido, tá tudo feio, é isso, é corrupção, não sei o que lá, é política na igreja, blá, 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 blá. Eu vou servir a Deus em casa. Não. Independentemente como está a situação, aonde você estiver, a adoração é sua, a entrega é sua, o sacrifício é seu, a oferta voluntária também é sua, e também a devolução, né, de um gesto de gratidão por tudo que Deus fez para você, como nós chamamos dízimo, né? Devolver a Deus aquilo que Ele te dá de melhor. A 10ª parte, não é tudo não, é só 10. É no lugar certo que Deus estabeleceu. Então Deus fala para Moisés, eu vou mostrar para vocês o lugar que eu quero que vocês sacrifiquem, oferte, adore, ouça as minhas palavras, eu vou falar com vocês, aí depois vocês vão para suas casas, viver as suas vidas. Mas com o tempo vocês voltam para o sacrifício, para a adoração, para ouvir as leis, para ofertar e para devolver o dízimo. Agora, Jesus chega depois de 14 gerações do exílio babilônico. Jesus foi enviado, quem lembra da promessa de Deus para a mulher? Que da semente da mulher ia suscitar um que pisaria a cabeça da serpente? Agora chega Jesus. A Bíblia toda, o centro de tudo é Jesus. É Jesus. Quem lembra também que no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele fala assim que desde o princípio, não é? Ele já havia reservado um cordeiro para si, para o sacrifício. Estava se falando de Jesus. Então, Jesus chega. Depois dos seus 30 anos, ele exerce o seu ministério 3 anos e meio. Jesus, ele pega 12 homens
e começa a forjar o caráter deles para uma nova visão celestial, para o seu reino. Porque Jesus tinha pouco tempo na terra. Jesus, 3 anos e meio, trabalha em cima desses 12 homens para preparar sua igreja, para preparar os homens que iam dar continuidade ao seu ministério. Porque se você lembra, Jesus não deixou a sua igreja órfã. Ele disse que ia enviar o Espírito Santo, o Consolador. E se você vê mais na frente que o apóstolo ele fala assim, cooperando com eles, está lá em Atos, né? Cooperando com eles, o Senhor. Então, através do Espírito Santo, Jesus estava sempre presente. Só que agora, a direção da igreja está distribuída àqueles discípulos que verdadeiramente ficaram aos pés de Jesus, perseveraram ali na palavra, como o apóstolo Pedro, Tiago, João e os outros discípulos. E você vê que Jesus, antes de partir, ele fala para Pedro, Pedro, você me ama? Porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes e era aquele homem que ia morrer com Jesus, ia fazer qualquer coisa, blá, blá, blá. Aí Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O que é ovelhas para você? Pedro teria que apacentar quem? De quem Jesus estava falando? Gente, abre o olho. Para de ficar dando ouvido às doutrinas de demônio. Para de ficar olhando conversa de gente que quer te tirar da presença de Deus. Quer te tirar de onde Deus te colocou. Leia a palavra, examine a palavra, viva a palavra, conheça Jesus, os seus mandamentos, que você não vai se perder. Não se esqueça que Eva deu ouvido à serpente, tantas coisas boas, tanto que Deus fez, tanto que Deus colocou ele no melhor lugar, e por causa de uma coisa, Eva se desviou. Eva fez todos pecarem, ainda chama o marido, ainda peca também. Então para de olhar para o que estão à tua volta. Uma coisa interessante que Jesus ele estabelece, ele usa os discípulos para estabelecer a sua igreja, para firmar a sua igreja. E eu estou falando aqui de órgão físico. Por quê? Não adianta você dizer que é igreja, porque você sozinha não é igreja. Eu sozinha não sou igreja. Igreja é um todo. Eu sou um pedaço. Eu sou um membro. Eu posso ser uma unha. Eu posso ser, sei lá, qualquer coisa. No corpo. Mas igreja eu não sou. Agora, eu junto com todos o corpo, com o corpo, né? Que foi o que o nosso apóstolo Paulo ensinou. Nós somos corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. E Deus é a cabeça de Cristo. Aí sim, eu, você e milhares e milhares de pessoas que professam a mesma fé, que creem em Jesus Cristo, que sabem que Ele veio no mundo e morreu por nós para salvar, perdoar os nossos pecados, não é? Nós que conhecemos a palavra de Deus, vivemos a palavra de Deus, aí sim, a partir de então, nós somos igreja. O órgão vivo somos nós, igreja. Eu sozinha não sou igreja, mas eu com você e outros irmãos no mundo inteiro formamos a igreja de Cristo. E é essa igreja que ele vai vir buscar e arrebatar. Só que é onde muitos se perdem. Deus, Jesus, ele segue os princípios de Deus. Os princípios do Pai. Há um versículo que diz que Deus é a cabeça de Jesus. E ele falou que veio fazer o que o Pai lhe mandou fazer. Jesus não veio tirar a lei, ele veio cumpri-la. Então tudo que Deus fez, Jesus não veio desfazer. Então os princípios de Jesus é o mesmo de Deus. Então Jesus tem um lugar certo, onde ele quer que a sua igreja se congregue, onde ele quer que a sua igreja reúna. É tanto que o Espírito Santo, ele distribui a cada um segundo, né, a sua vontade, os dons espirituais. Há a instituição, que é onde os homens de Deus, que Deus estabelece, que Deus escolheu para conduzir o seu povo. Você sabia que a ovelha ela não enxerga direito? Mas ela ouve bem.
Jesus falou, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o pastor. E ele deu pastores à igreja. Então, a igreja é sim importante. Como é que vamos demonstrar o amor? Cada um na sua casa? Que igreja é essa? Hã? Já pensou? Se Noé, cada um fizesse a sua arca, Noé num canto, a mulher no outro, o filho no outro, nora, tudo separado? Hã? Isso é comunhão? Não. Isso não é comunhão. Então a igreja, é aí que ela se completa, porque cada um nós somos diferentes. E nós temos que aprender a viver cada um com o outro, se submeter. A Bíblia diz que nós temos que colocar o nosso irmão acima de nós. Se todos vivessem realmente em espírito, viver a palavra de Deus, não teria discussão na igreja, não teria problema na igreja, não teria tanta igreja aberta. Por que tanta igreja aberta? Glória a Deus, porque tem um monte de igreja aberta. Nem sempre vou dar glória a Deus porque tem muita igreja aberta, porque tem muita igreja aberta que está aberta porque aquela pessoa não se sujeitou à autoridade e que ela por si mesma quer governar. Deus, ele estabelece quem? Para o momento certo, para o tempo certo, para tomar conta da sua igreja. Nós somos mordomos. Então, hoje, muitas igrejas abertas é por quê? Pela falta de submissão, de obediência. Muitas igrejas se abriram porque quiseram fazer do seu jeito. Não que quiseram mais submeter a liderança. Jesus, quando ele é arrebatado, ele não deixa a igreja. Ele não vai deixar seu povo desorientado, sem saber o que fazer. Me diz uma coisa. Quando Jesus morreu, aonde que o povo estava? Estava cada um nas suas casas? Cada um no seu canto? Ah, não, eu vou para tal lugar e lá eu faço minha oração, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu pego meu dízimo e transformo em cesta básica e dou para os pobres, dou para as pessoas necessitadas. Eu dou minha oferta para quem eu senti. Eu dou minha oferta. Eu sinto assim, eu vou lá e dou. Eu tô com meu dízimo, aí eu não vou dar meu dízimo pro pastor? Vou nada. Eu pego meu dízimo, faço cesta básica e dou às pessoas necessitadas. A minha oferta eu dou para quem eu quero. Não foi isso. Jesus deixou a igreja, uma base, uma estrutura, tá? E aí, aonde estava? No cenáculo, orando. O povo estava tudo orando. Lembra quando Pedro saiu, né? O povo achando que eles estavam tudo doido, embriagado? E Pedro saiu, pregou, mais de 1000 almas aceitaram Jesus. Ele falou, arrependei-vos. Estava todo mundo reunido. Jesus não saiu, não foi para o céu e deixou o povo fazer o que quer, como quer. Deus nunca deixou o povo fazer o que quer. Deus sempre estabeleceu uma regra, uma norma, um limite. Jesus, ele segue o princípio do Pai. Ele deixou a sua igreja, deixou a base, deixou seus discípulos alicerçados. Então não existe isso de eu fazer a minha oração do jeito que eu quero, ir para a igreja que eu quero. Não, fique em casa, bem, irmão, mas está tão bom. Mas está tão bom em casa, irmão. Irmão, eu sinto a presença de Deus. Mas você precisa congregar. Irmão, mas você não sabe, minha igreja é terrível. Então, quando você achar uma igreja boa, me chama. Mas mesmo assim, se eu for para lá, também eu vou estragar a igreja. Então, meu filho, é servir ao Senhor com alegria. Você sabia que tem orações que só é respondida diante de Deus? Deus só responde no coletivo. A igreja estava reunida, orando por Pedro. Pedro ia ser morto no outro dia. E Jesus e Deus respondeu a oração da igreja, coletivo, todos juntos. Sabe aquelas orações que a gente faz na igreja? Antes de começar o culto, às vezes propósito de oração, às vezes antes do culto de ensino, né? É oração e ensino. É aquela oração, aquela reunião de oração. Deus responde, Deus tem propósito nisso. Mas tem oração também que Deus responde quando nós fechamos a porta do nosso quarto, a nossa intimidade com Deus. Aí Deus vem, responde, multiplica, faz um milagre, opera, só você dá glória, só você sente, só você tem aquela experiência com Deus, aquele mano a mano, sabe? Aquela comunhão, Deus fala com você. Seja lá quando você estiver triste, você levanta alegre. É só você e Deus. Você fecha a porta do seu quarto, nem seu marido, nem seu filho, ninguém. É um particular seu. Deus responde.
Tem oração que é respondida sim. Mas tem oração que ela só é respondida pela boca do profeta, pela boca do sacerdote. No nosso caso, não tem sacerdote, é o nosso pastor. Ai, irmã, mas você não conhece meu pastor. Meu pastor é tribuloso. Você não lê Bíblia, não? Porque a Bíblia fala que Eli, o templo estava numa destruição total. Os filhos de Eli faziam o que queria, pegavam o que não era para pegar, se prostituía no templo. Tava feia a coisa. O sacerdote estava destruído. Tava vergonhoso. E era onde que era isso? No templo. No templo, onde o povo ia adorar, sacrificar o Senhor. Só que o povo não deixava de sacrificar porque o sacerdote, os filhos, isso, aquilo, outro estava acontecendo. Não, irmã. É a tua comunhão com Deus, é o teu sacrifício com Deus, é o teu propósito com Deus. Deus fala assim, eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Então, se ele está procurando os verdadeiros, é porque tem os falsos. Tem oração que é só respondida pela boca do sacerdote. E hoje nós colocamos pela boca do pastor. Sacerdote ali cego, não tomava conta nem dos filhos mais. Os filhos faziam o que queria, bagunçou tudo. Tá lá Ana chorando na presença de Deus. Só. Aí o sacerdote olha e fala assim, peraí, aquela mulher tá embriagada essa hora. Ana sai de casa, não sei quantos quilômetros. Amargurada, Penina ali estigando. Penina ali, ó, toda hora com Ana. Lhe causando, lhe machucando. Ana não quer saber, eu vou pro templo orar, eu vou. E Ana não quer comer, não quer nada, só quer ir pro templo. E ela chega no templo e ela tá lá balbuciando, só amargura de espírito, clamando a Deus, o Deus Todo-Poderoso, que abre madre, o que fecha. E aí, o sacerdote que era para dar um apoio, o que ele faz? Ô, você tá louca? Você tá embriagada essa hora? Ah, se fosse do tempo de hoje, já pensou? Aí você fala assim, não acredito que esse pastor tá dizendo isso. Como é que ele vem dizer isso pra mim? Olha a situação dele, da família, de não sei o que lá, olha a situação que tá assim, olha a igreja disso, olha... Ana não fez isso. Ana pegou, humildemente, não, meu senhor, a sua serva, gente, tem que ser crente, a sua serva está angustiada de espírito. E aí ela conta a história para o sacerdote já era cego, não estava mais cuidando do templo, os filhos faziam o que queria, é uma destruição total no templo, mas mesmo assim, Deus usou a boca do sacerdote. E através dele, ele abençoou a vida de Ana. E Ana alcançou a bênção. Tem oração que só vai ser alcançada pela, aleluia, glória, pela boca do sacerdote, pela boca do pastor. Às vezes esse teu pastor aí que tu acha que é isso, aquilo, outro. Não, irmão, olha para ele não. Ele foi instituído por Deus. Agora, o que ele faz é Deus que vai tratar. Quem lembra de Davi? Davi não ousou tocar em Saul, porque ele é ungido. Sabe por que muitas hoje estão embaraçados, estão com problema, estão com dificuldade, estão desanimados, não quer mais saber de Deus, estão revoltados porque tocou onde não era para tocar. Então, deixe, sirva ao Senhor. O templo não é do homem. Mesmo a igreja local não é do homem, é do Senhor. Ele estabeleceu um lugar para nós adorarmos. Fica na tua congregação. Não faça como alguns. Fica na tua congregação. Sirva ao Senhor, não sirva ao homem. Não olhe para o que está à sua volta, porque se Ana fosse olhar, ela não ia nem lá. Mas ela foi, ela precisava. Ela sabia que Deus, por mais que aqueles homens estivessem todo corrompido, era o lugar que Deus mandou adorar. Então vai adorar o Senhor, vai sacrificar o Senhor, faz a tua entrega ao Senhor. Outra coisa, Ana, ela fez um voto a Deus. E lá em Deuteronômio 12, 11, fala que também os nossos votos. Deus estabeleceu o lugar, lembra? Sacrifício, adoração, ofertas voluntárias, os votos, os dízimos, tudo tinha um lugar certo. Hoje também tem, sabia? E aí Ana, ela fez um voto a Deus. Será que se fosse você que fizesse esse voto a Deus, você sabendo que seu filho vai para um lugar onde o negócio tá feio, a família de Eli, só o sangue, hein? Aliás, nem o sangue ali, viu? É tanto que Deus destruiu todos depois. Ana, ela tinha feito um voto a Deus.
Olha a fé dessa mulher. Ela falou, não quero saber. Meu negócio é com Deus. Eu entrego meu filho a Deus. É Ele que vai cuidar. Então, minha irmã, o voto que você fizer, tem gente que faz voto e quer dirigir o que tem que fazer. Não, irmão, leva até o altar. Entrega ao pastor. Entrega onde você fez o voto. E deixa que o resto, o importante é a sua aliança com Deus. Ana, ela entrega o seu filho e ela não se preocupou onde ele estava, porque ele era de Deus. Nossos erros é esse. Muitas das vezes a gente quer dirigir todas as coisas com a nossa visão carnal, mas entrega ao Senhor. Deixa que Ele sabe cuidar. Ana entrega o seu filho, não olhando ao seu redor, porque se olhasse ao seu redor, ela não tinha entregado filho nenhum. Rapaz, tive um filho com tanto sacrifício depois de tantos anos, agora eu vou entregar para ele ficar nesse lugar aí? Esse lugar aí terrível? Não. Entrega. Entrega o teu Samuel. Não importa a circunstância, não importa as coisas que estão acontecendo à sua volta. Tudo que você faz é para o Senhor. Que é com mais que bebeis, fazer tudo para o Senhor. Então Jesus, ele deixa uma igreja balizada. Ele deixa uma igreja estruturada. Ele instrui seus discípulos e até hoje, não é? Dando consequência. Agora me diga, será que tem uma igreja perfeita? Porque a igreja de Pedro tinha Safira e Ananias. Cada igreja, né? A igreja do Apocalipse, todos tinham suas deficiências. Ao anjo da igreja. A igreja de Jerusalém era soberba, vaidosos. Expulsaram Paulo, não quiseram Paulo lá com eles. Cada igreja, irmão, tem os seus problemas. Lembra de Noé? Tinha animal, tinha tudo lá dentro, mas teve que viver ali o tempo necessário até as águas baixar. Então nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por Ele e para Ele, aguardando aquele grande dia que a trombeta ia tocar. E a igreja, órgão vivo, não é mais o físico, órgão vivo vai se encontrar com Ele. E cada um vai prestar conta da sua alma. Não olhe para o que está à sua volta, olhe para Jesus. Ele não deixou a gente órfão. Ele estabeleceu uma igreja, sim. Sim. Ele segue os princípios do Pai. E Deus sempre, desde o princípio, estabeleceu um lugar para o homem morar e ter comunhão com Ele. Deus sempre estabeleceu. Jesus, ele veio para cumprir a lei. E ele estabeleceu também, através dos seus discípulos, a base da igreja, até chegando nós. A base da igreja, que chegou até nós. É certo que há muita corrupção. A Bíblia diz, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Mas que esse amor não esfrie seu coração. Fica firme, esperando o Senhor. Não se esqueça que tem oração que é só respondida no coletivo. Tem oração que é respondida quando você entra no seu quarto, no seu particular. E tem oração que é respondida através da boca do profeta, através da boca do sacerdote, através da boca do pastor. Que você possa ficar com essa palavra. Eu acho que diante de tudo isso, do que Deus estabelece para o homem, não tem nem o que falar sobre os desigrejados. Ou eles não conhecem a palavra, ou eles não querem se submeter à palavra. Ou eles não conhecem a palavra, ou eles não querem se submeter à palavra. Porque quem conhece a palavra e quem deixa ser guiado pelo Espírito Santo, entende que não pode viver fora do corpo. Corta um membro aí para você ver. Deixa um dia. O que tem que fazer? Enterrar. Tá podre. Então, não cabe essa palavra desigrejado para aqueles que conhecem Jesus. Porque quem conhece a história, vive a história. Ela repete a história. Então não existe na história Deus, Jesus, todo que foi conduzido até Jesus, o povo fazer o que quer e viver como quer. Sem regras, sem limites, sem a lei, sem a palavra de Deus. Essa é a regra de nossa fé, a palavra de Deus. E tudo se resume em Jesus. Jesus é a base. Jesus é a base. Jesus é a cabeça da igreja.
Eu sozinha não sou igreja. Você sozinho não é igreja. Mas nós juntos, no órgão vivo, no mundo inteiro, onde tiver um servo do Senhor, somos a igreja. Sozinho, eu sou um membro. Mas eu não posso ficar fora do corpo. Porque a igreja foi dado poder. Deus estabeleceu, Jesus deu poder. Poder. A igreja. E como instituição, nós precisamos congregar sim. Tem um lugar sim de adorar. Tem um lugar de sacrificar o nosso corpo vivo. Tem um lugar de nós ofertarmos. Eu não posso sair. Se eu quiser abençoar a vida de alguém, ok. Maravilha. Eu pego, eu senti de abençoar a vida do irmão. Glória a Deus. Isso não é pecado. Não é pecado. Agora, eu pegar aquilo que é o dízimo e eu administrar, aí eu estou fora da palavra. Porque a Bíblia manda entregar no altar. Dali para frente, o que é feito, não cabe a mim. Ana entregou o seu Samuel, independentemente como estava a situação de Israel. Como estava a situação dos sacerdotes. Então, seu dízimo, faz de conta que é o seu Samuel, entrega. Você está fazendo a sua parte. Não administramos o dízimo do Senhor. As nossas ofertas nós temos que entregar no altar. Nossos votos nós temos que cumprir. Que Deus abençoe. Que essa palavra possa entrar no seu coração. Abrir os seus olhos. Não dê ouvido à serpente. Não dê ouvido à serpente. Tantas coisas o Senhor nos fez por causa de uma coisa. Você negar. Você deixar de ir para a igreja porque alguém olhou feio. Porque o pastor está assim. Porque a mulher do pastor é assado. Porque não sei o que lá. Porque... Vamos parar com desculpa. Eu te dei um exemplo aqui que é suficiente. A vida de Ana. O tempo estava corrompido, mas Ana não estava nem aí. Ela queria, era Deus. Então faz a tua parte, mano. Vai servir a Deus. Vamos parar de murmuração. Vamos parar de desculpas. Que é isso que mais tem, é muita desculpa. Vamos parar de desculpa. Tem gente que, ele sempre que chega com a desculpa, Tem hora que nem ele aguenta mais as desculpas dele. Sabe o que ele faz? Ele some da igreja. Já percebeu? Percebeu isso? Toda hora vem, mas por que isso? Mas por que aquilo outro? Né? E obreiros, né? Obreiros. Aí de repente, some. Por quê? Porque ele nem aguenta mais as suas desculpas. Então ele não tem mais o que desculpar, pedir desculpa. Por que foi isso? Porque minha mulher, porque não sei o que lá. Não tem mais desculpa? Aí o que ele faz? Some da igreja. Aí demora um tempo. Aí depois vem com as desculpas mole dele. Então vamos parar de desculpa. Vamos servir a Deus com fidelidade, com integridade. Nós temos que servir ao Senhor. Nós temos que estar em união, nós temos que estar em um corpo físico. Abraçar o irmão, compartilhar. A Bíblia diz que nós temos que exortar uns aos outros, não é? Quando a igreja se reúne tem o quê? Tem salmos, tem hinos, não é? Tem a palavra do Senhor. Tudo isso refrigera a nossa alma e nós voltamos para casa aliviados. Aí nós vamos ter o nosso particular com Deus, que a casa também é a extensão da igreja, né, gente? E aí, logo mais, voltamos para a igreja. É assim, essa é a vida do cristão. Nunca isolado, nunca sozinho. Nunca dizendo que é igreja, porque quem já ouviu o vídeo até agora sabe que nós não somos igreja. Aliás, eu, no singular, não é igreja. Igreja é no coletivo. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Até a próxima, se Deus permitir. Deus abençoe. Não se esqueça de compartilhar aí e dar um joia. Abençoa aí, irmã. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Beijo a todos.